Oi, galerinha. Aqui é tia Poliana, tudo bem? Hoje vamos estudar no livro de língua portuguesa, das páginas 62 até a página 67, certo? Vamos estudar sobre os sinais de pontuação. Eles são muito importantes para que os nossos textos, as nossas frases, elas tenham organização e sentido. Porque sem os sinais de pontuação, fica tudo uma bagunça, tá certo? Uma verdadeira bagunça. Ninguém compreende nada nas frases se não tiver uma pontuação adequada, tá certo? Então, vamos lá. Então, quais são os sinais de pontuação que vamos estudar hoje? Olha, os sinais de pontuação são muitos, mas hoje nós vamos estudar apenas 3, que é o ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação, tá certo? Nessas frases que nós vamos estudar, nessas páginas que nós vamos estudar hoje. Então, o ponto final, ele aparece aonde? Ele aparece no final das frases afirmativas, negativas e imperativas. O ponto final indica o fim de uma ideia, o fim de uma frase. Aí nós temos o exemplo de uma frase afirmativa, certo? Meu irmão e eu gostamos muito de assistir a filmes. Certo? Então, isso é uma afirmação. Eu estou afirmando que meu irmão e eu gostamos de assistir a filmes. Nas frases negativas, vocês vão perceber que as frases são negativas quando elas aparecerem uma palavra que indique negação, como, por exemplo, não, nunca. São palavras que indicam negação. Olha essa frase aí. Meu irmão e eu gostamos de assistir a filmes. Se eu colocar o não nessa frase, vai se tornar uma frase afirmativa negativa. Por exemplo, meu irmão e eu não gostamos de assistir a filmes. Então, se tornou uma frase negativa por causa da palavra não, tá certo? Aí, nessa frase. Se eu colocar, por exemplo, dessa forma, você não pode assistir a filmes. Então, quando eu estou dizendo dessa forma, essa frase está se tornando uma frase imperativa, porque eu estou dando uma ordem, uma frase imperativa, afirmativa, imperativa. Certo, gente? Já o ponto de interrogação, que é esse sinalzinho que tem aí, ó, nessa segunda parte aí que tem esse pontinho, é utilizado no final das frases interrogativas. São quando nós fazemos perguntas, nós fazemos indagações, perguntas. Olha a pergunta que tem aí no exemplo. Você gosta de assistir a filmes? Eu fiz uma pergunta. Então, para que essa frase seja falada, lida dessa forma, eu coloco o sinal, o ponto de interrogação, que é esse que tem aí, ó. Estão vendo no final da frase? Vocês conseguem ler? Já o ponto de exclamação, certo? Ele é utilizado no final das frases exclamativas e também imperativas, certo? O que são essas frases imperativas? É quando elas exprimem, elas mostram susto, medo, dor, pavor, admiração, certo? Aí no exemplo nós temos: aquele filme é assustador. Olha, uma frase que está exprimindo medo, que está exprimindo uma sensação de pavor. Essa outra: que parque divertido. Já nessa daí está mostrando admiração, está exprimindo o sentimento de admiração. Nessa outra: arrume já essa bagunça. Eu estou imperando, eu estou dando uma ordem,
certo? Nessa frase aí também é utilizado o ponto de exclamação. Então, utilizado nas frases exclamativas e imperativas, tá certo? Vamos lá. Vamos mais adiante. Tia trouxe outros exemplos mais explicativos para que vocês possam compreender melhor estes sinais de pontuação, tá certo? Aí a exclamação indica admiração, alegria, espanto, como tia falou anteriormente. Nessas aí tem os emojis, que fica mais fácil para vocês compreender. Olha o emoji de susto. Esse que vocês encontram no telefone do papai, da mamãe. A própria frase diz, né? Já mostra. Que susto! Olha lá o ponto de exclamação no final da frase. Nessa outra que tem aí apenas uma palavra, mas ela indica uma frase. Como nós sabemos que ela indica uma frase? Exatamente pela pontuação que está no final dela, que é o ponto de exclamação. Parabéns, quando a pessoa está fazendo aniversário ou quando se dá bem em alguma coisa que faz, nós usamos essa expressão de parabéns com o ponto de exclamação no final, tá certo? Vamos lá, continuando. Olha só a interrogação, né? Que indica uma pergunta. Olha o emoji de pergunta. O emoji com o dedinho no queixo, né? Mostrando que está indagando, que está perguntando, que não sabe. Lembra que vocês usam isso quando, nossa, não sei. Aí vocês não querem escrever, coloca esse emoji. Aí na frente tem a frase. Quantos anos você tem? Olha lá a interrogação no final. Parece uma cobrinha, né? Esse ponto de interrogação. Olha a outra frase. A atividade já está pronta? Tá vendo? A indagação no final da frase, o ponto de interrogação, o emoji fazendo a indagação, certo? Vamos mais adiante. Olha só o ponto final, que serve para indicar o fim de uma frase, certo? Eu estou afirmando alguma coisa. Então, eu uso esse ponto no final dessas frases afirmativas. Lembro que no início eu disse que ela pode ser afirmativa, afirmativa negativa, quando tem a indagação, o não, e também a afirmativa imperativa, tá certo? Olha o primeiro, o emojizinho dodói. Estou muito gripado. Olha o outro. Nós usamos quando está frio, né? Para quando vamos enviar uma mensagem para alguém. Hoje está frio, olha só. Certo? Lá no livro de vocês, na página 62, tem os tipos de frases, certo? Que nós colocamos essa pontuação para indicar se ela é uma frase afirmativa, como eu já disse, que usamos o ponto final. Quando ela é uma frase afirmativa negativa, quando declaram uma negação, alguma coisa, nelas aparecem as palavras não ou nunca, que indicam que é uma negação. As frases exclamativas, né, que aparece a exclamação, o sentimento de alegria, de medo, de pavor, como o tia falou antes. E as frases imperativas também, que são aquelas que aparecem uma ordem, que é determinada uma ordem. E as interrogativas, que é quando nós fazemos uma pergunta. Certo, amores? Fiquem com Deus e até a próxima.